Oi, pai, você tá bem? Prazer em te ver. Prazer é nosso. A gente veio judiar um pouquinho do pessoal aqui para resgatar um pouquinho mais. Gente, meu nome é Antônio, tá? Nosso amigo ele só confundiu uma coisa, eu não sou palestrante, eu sou conversador. Então, a gente confundiu. É um sistema diferente, até estava comentando com o meu amigo, e diferente, é um estudo, né? Uma palestra, uma colocação. Então eu vou tentar não ficar lendo, a gente conversar, vamos estudar em conjunto. E como eu estudo, eu gostaria que vocês interrompessem, perguntam, me ajudem, tá bom? Então eu não vou ficar aqui falando sozinho, que eu já falo pra caramba. Se vocês me deixarem, nós vamos sair daqui só amanhã. Certo? Tá? O Wagner passou para mim que vocês estudaram até a questão 243, né? Então hoje eu vou só ler a pergunta e eu gostaria da gente conversando, pode ser? Como se fosse uma aulinha, né? E aí os alunos ensinam o professor. Tá? A primeira pergunta: os espíritos eles conseguem ver Deus? O que vocês acham? Quando a gente passar a porta, né? Passar o umbral da porta, do mundo físico ao mundo espiritual, aí a gente pode chegar lá e falar: olha, eu queria conhecer o Criador, o Pai. O que vocês acham? Nós conseguimos chegar lá? Eu acho que não. Um dia, talvez. Né? Um dia, muito. Só muita elevação, né? Muito, realmente. Né? Eu tenho outra pergunta. Quando a gente fala de ver Deus, a gente logo entende que você vai ver uma pessoa. Não, é cabível. A gente não sabe. É até interessante. Eu fico nessa dúvida. É que uma das primeiras, lá no comecinho do livro dos Espíritos, ele não O que é Deus, não quem é Deus, né? E Deus é algo tão imenso, tão grande, que a gente nem consegue imaginar o que seria Deus. A gente costuma dizer o seguinte, né? Eu acho muito interessante, tem uma frase que a gente gosta muito de Jesus, que isso sempre me guarda, que quando ele era tentado lá pelos pastores da época, os sacerdotes da época, né? Então, para ver se botavam uma discussão, a melhor coisa que tem que você não falar nada, né? Nada termina. E perguntaram, né, Rabino, qual que é o principal mandamento que existe ali nas Escrituras? Ou quem foi o melhor profeta? Qualquer um que ele respondesse, a gente escolheu outro. Né? Ele disse o seguinte: 2 mandamentos são os principais. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a si mesmo, e completando, não fazer aos outros que não gostariam que lhe fizessem. Nesses 2 mandamentos estão incluídos todos os outros mandamentos. Ou seja, aquilo que o Senhor disse, o dia que nós tivermos dentro do nosso coração esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar as pessoas de verdade, aí nós estaremos prontos para ver Deus, porque a gente atingiu a plena. Né? Então, agora, o que é bastante interessante, que eu gosto nessa colocação de Jesus, que ele evita as discussões, aí vem a primeira dúvida, sabe quando a gente está falando com jovens, né? Você ama Deus? Eu pergunto para vocês amam Deus? Sim. A gente consegue amar alguém que a gente não vê? Alguém já viu Deus? A gente ama o pai, ama a mãe, os filhos, ama os netos, eu amo minha bisneta, mas como que eu vou amar algo que eu não vi? Né? E Deus, quando ele diz amar a Deus, é você respeitar as criações de Deus. Né? Aquilo que Kardec até explica, né? Esse relógio aqui, eu posso dizer que ninguém o fez? Não tem como, alguém construiu. Então, quando a gente olha as criações que estão na nossa volta, a gente vai perceber que quem o fez é tão perfeito, que não tem como. Inclusive, a própria ciência, quando o pessoal começa a estudar e conhecer muito, eles têm a certeza da existência de Deus. Vê que nós olhamos um pedacinho à nossa volta, né? É aquela planta que nasce, é uma árvore que dá sombra, mas quando a gente consegue, a gente abrisse os nossos olhos, o nosso entendimento, a gente sai desse planeta Terra, é uma criação infinita, imensa. Né? A gente não está falando de 2, 3 planetas, nós estamos falando de bilhões.
Até a gente faz um trabalho junto a uma instituição penal, né, quando tem as crianças, que eles não têm muito conhecimento, né? Inclusive a gente pergunta, vocês já olharam para as estrelas para ver o que é a criação de Deus? Vocês sabem o que são as estrelas? E 99% deles não sabem. São as almas que já foram embora, não sei a luzinha que Deus pôs. E na verdade são planetas, né? E a gente só vê uma parte. Eu falei, se a gente pudesse fazer um comparativo de um pedacinho do universo, é como se a gente estivesse numa praia enorme cheia de areia, a gente pegasse um grãozinho e esse seria o planeta Terra. Então a gente vê que Deus é tão grande, tão perfeito, e se a gente olhar a nossa vida, como que Ele cuida de cada um de nós, né? Se a gente perceber, a gente está falando do grande, se olhasse aqui para dentro e ver a nossa constituição física, se a gente pudesse entrar no nosso corpo, andar por tudo que Ele fez, a gente ficaria admirado da grande perfeição até dessa maquininha que Ele deu para a gente utilizar para Ele. Né? E aqui é tão interessante, né, que a gente nem percebe a beleza dele. Os senhores já jantaram? Já? Olha que interessante, não, né? Come um pouco mais tarde, isso é normal, né? Mas você vê que é interessante, a gente que já se alimentou. Nós estamos aqui conversando e sem perceber, o seu organismo está trabalhando, está fazendo um trabalho perfeito, separando aquilo que você não, o que não serve ele joga para lá, o que é bom ele aproveita. E a gente nem pensa nisso, né? É como se fosse um batalhão de seres inteligentes fazendo um serviço. Nosso coração está batendo. A gente até esqueceu, né? Mas o que ele está fazendo? Bombeando o sangue, fazendo a purificação. Todo um trabalho que a gente não imagina, né? A respiração. Então, quando a gente entende a beleza da criação, a perfeição, isso é você respeitar a criação de Deus e se amar a Deus. Então, o dia que a gente entender toda essa criação e respeitar, então nós aprendemos a amar a Deus. Pode falar? Então aí fica fácil, né? Porque senão que Deus está dentro da gente, não externa. Sim. Deus é a gente, Deus está dentro da gente, então fica fácil. Então, na verdade, a gente vê Deus todos os dias. Exatamente. Mas a gente tem que valorizar, né? Sim. Tá certo isso que ela falou? Deus está dentro de nós? Sim. É tão importante, né, quando a gente fala lá no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus. Onde que é o céu? O céu é em cima, mas que é a terra viva? Aí o céu fica embaixo. Então, na verdade, o céu é todo o universo. Então, ele está presente em todo o universo. Ele está presente na Lua, está presente no Sol, está presente lá nos Estados Unidos, está presente aqui, está presente aqui, está aqui também. Né? Então, Deus é onipresente. Aliás, a hora que eu falei que o senhor perguntou assim, se a gente acha que um dia a gente vai ver a Deus, mas na verdade a gente vê Deus o tempo todo. Mas a pergunta que ele diz Todo, né, na criação. A pergunta que ele pega é se a gente veria visualmente Deus como estou vendo o Senhor. Contato visual. Contato visual, poder dar um abraço, Pai, né? Conversar. E dar a bênção, né? A gente tem umas reclamações para fazer aí, certo? Não é verdade? Né? Quem que não reclama na vida, né? Tem alguém que não fez nenhuma reclamaçãozinha hoje aqui ou não? Não tem, né? Ele fala direto com ele. Mas na verdade, por que a gente ainda não pode ver Deus, né? Porque Deus é algo primeiro que a gente sabe. Ele tem uma energia tão grande que ele sustenta o universo que a gente não teria ainda condições de enxergar. Sim. É a mesma coisa, né? Você pode ver que a gente não consegue nem olhar para o sol sem colocar uma lente própria, que Maria. Então é a mesma coisa que acontece com relação a Deus. Então aqueles espíritos que já evoluíram, que já aprenderam, que vai se destituindo daquelas camadas grosseiras da ignorância, com a sua evolução ele vai ganhando característica para poder um dia se aproximar de Deus. Aliás, essa é a meta que Deus deu para cada um de nós, para a gente enxergarmos a perfeição para que Ele possa nos receber. Eu acredito que a gente venha de Deus e retorna para Deus, né?
Sim. Ele retorna. Mas Ele é o Pai Criador, né? Esse retorno. A única diferença que tem, se eu não sei se eu me permito só fazer um, né? Porque existe algumas teorias, né? Que diz que assim, Deus e nós somos o quê? Criaturas deles, independentes com os nossos pensamentos e nossa evolução individual. Existe uma outra teoria que diz que nós somos parte de Deus, nós somos uma partícula de Deus. Né? A gente está aqui, mas quando a gente sai daqui, a gente volta para constituir o corpo de Deus. Então eu falo, e aí é um pessoal muito ambicioso, fala, já que Deus está muito longe, eu quero ser um pedacinho dele, né? Mas aí a gente perderia a individualidade. Tá? Então a gente vai se aproximar de Deus. Conviver com Deus, exatamente. Não integrar Deus. Mas tem uma teoria que diz que nós somos um átomo de Deus, cada um de nós, né? Querer ser muita coisa, né? A segunda pergunta, como espírito inferior? Acho que é nós, né? Diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite isto ou aquilo. Como sabe que a proibição ou permissão vem de Deus? Consciência. Ó, a próxima vez pode botar um rapaz aí. É a consciência. Tá? É tão interessante isso, a gente fez uma palestra sobre o livre-arbítrio. Né? E que nós podemos fazer o que a gente quer. Deus deu para a gente o poder de decidir o que nós queremos. Só que assim, tudo aquilo que eu faço, eu vou ser responsável, eu vou responder. Não existe nenhuma ação que eu faça que não vai ter uma reação. E aí, o que nos diz que a gente está agindo correto? É justamente isso que Deus nos deu a consciência. Falar, mas às vezes a nossa consciência é meio turva, né? Meio torta, né? Às vezes eu acho que está certo, mas está errado e vice-versa. Mas não importa, ele tem um direcionamento. Aliás, é a consciência que faz com que a gente vá se corrigindo. Pode ver que nós chegamos a um ponto que tudo aquilo, a gente reclama muito da nossa vida, né? É a situação financeira, é a família, é um monte de coisa para a gente reclamar. Por isso que eu falo, se Deus vier falar com nós, coitado, né? Vai ouvir um monte. Mas o que nós estamos vivendo é aquilo que nós temos construído para nós. São as reações das nossas ações lá. E o que vai poder nos corrigir? É justamente, às vezes, o arrependimento daquilo que nós fizemos. E quem vai nos dar esse arrependimento? É a nossa consciência. A gente fala, até um grande assassino, até um psicopata, ele também tem uma consciência, ele pode, às vezes, não ter o sentimento de muitas pessoas, mas sempre vai ter alguém em que ele tem um amor. Aliás, a gente estava conversando hoje, a gente lembrou, eu não vou lembrar bem qual que é o livro, mas são vários livros que a gente lê. A gente tem aquele espírito Marquês de Sade, você já ouviu falar, né? Que é do sadismo, foi um homem que ele realmente, o sadismo, ele tinha uma maldade, tudo ele praticava, né? Ele veio falecer. E aí tem até interessante, né? Que tem uma outra parte, acho que a gente não vai chegar aí. E que quando a gente volta para o mundo espiritual, aí a gente fica na dúvida, como é que a gente vai voltar, né? Nós vamos para o Brau, vamos para o hospital, ou vamos ficar por aqui, porque muitos nem saem daqui, fica aqui mesmo, né? Mas, mesmo às vezes sendo um espírito inferior, um espírito que ele é bondoso, ele pode ser muito inteligente. Então, Marquês de Sade, quando ele foi para o mundo espiritual, logo ele percebeu, ele era inteligentíssimo, que ele estava ainda vivo no seu corpo espiritual, e que ele tinha o livre-arbítrio lá. Não deu dúvida, ele começou a fazer lá o que fazia aqui, tanto que ele montou uma bela de uma orgia, tá? Que ele conseguia até pegar espíritos encarnados que dormiam para ir lá bagunçar o coreto. E com isso ele ficou 2 séculos praticando isso. Então ele deturpava muitos espíritos, ele tinha consciência que ele era espírito, que ele não havia morrido, mas ele utilizava aquela energia que ele tinha para fazer tudo que não era certo ele sempre fez, principalmente pelos vícios sexuais. E ele não tinha vontade nenhuma de se corrigir. Se deixasse, ele ia passar, não digo a eternidade, porque um dia a consciência vai bater. Sabe? E é interessante que o passado dele
um espírito que foi mãe dele, numa das encarnações, aí com amor de mãe é imenso, né? Não tem tamanho, ela veio pedir ajuda. Olha, ele é meu filho, por pior que seja meu filho, a gente precisa tirar, ele tem que despertar. E aí eles conseguiram praticamente pegar ele à força da meio que ele estava lá, onde ele construiu uma fortaleza espiritual, tiraram, conseguiu tirar a força, e ele ficou revoltado. Tanto que ele tinha conseguiu construir espada, tudo que você sabe que também no mundo espiritual existe uma matéria que a gente consegue formar. E aquilo ele quis atacar, ele não aceitava. Nisso a mãe se apresentou visivelmente. E naquela hora ela fez lembrar. E mesmo aquele espírito que trazia tanta maldade, naquela hora ele se ajudou. Então a gente fala, a consciência da gente, Deus coloca na gente sempre algo de bom para que a gente tenha um despertamento. Então, por pior que a gente faça, por mais que a gente por mais crime que nós vamos fazer, um dia, a gente, se não for por bem, sempre Deus vai colocar alguma coisa na nossa vida, porque qual que é a ideia dele? É trazer cada filho de volta para si. E a gente lembra do que Jesus falava, nenhuma ovelha será perdida na casa do meu Pai. Então, como a gente está dizendo, então essa consciência que nos diz. Fala, puxa, mas é Deus que fala diretamente conosco? Não, porque acho que a vibração da energia de Deus é tão grande, e Deus, o que ele faz? Ele permite que todos os seus filhos façam parte desse trabalho, façam parte desse universo. Como ele dá para nós também a oportunidade de fazer o bem e de ajudar alguém, então a mesma coisa dentro da espiritualidade, é como se fosse uma rede comandada por Deus. E são esses espíritos, conforme vão evoluindo, vão fazendo parte desse trabalho de Deus. Então é por isso que às vezes a gente tem, quando vai fazer uma coisa errada, vem aquele filho, faça isso, a gente não sabe de onde é. Por isso que é interessante quando a gente for tomar uma decisão no livre-arbítrio, a gente dá uma paradinha, contar de 10 para 0 para baixar o nível, e fazer uma oração. Certo, gente? Essa deu para passar bem? Está fácil aqui. Essa ordem é transmitida direto de Deus, sempre nós falamos, Ele sempre vai usar. Aliás, dentro tem um livro do André Luiz que ele faz esse comentário, tem um livro que tem uma família, que é o pai, a madrasta, nasceu um filho e tem a filha do primeiro casamento. E aquele menino que nasceu, ele é muito. Opa, obrigado. Ele é muito doente. E aquela doença está destruindo a vida daquela família, E aquela menina, um dia, ela vai lá visitar, uma menina que tem uns 16 anos, mas ela vendo aquele sofrimento, ela começou a pedir a Deus, me ajude, por favor, e começou a orar, mas com tanto fervor, que diz André Luiz que aquelas vibrações dela, os pensamentos, aquela energia foi subindo. Lógico que não chegou até Deus, mas ela chegou até justamente o nosso lar. E lá foi captado imediatamente, estão pedindo ajuda. Então foi quando enviaram o mensageiro e junto trouxe André Luiz para aprender. Então sempre que nós fazemos uma oração mais direta a Deus, vai existir um Espírito de luz que vai interceder por nós. A visão dos Espíritos, olha só, aqui agora nós vamos entrar um pouquinho mais na ciência, mas acho que vocês estão tão práticos, vai ter. A visão dos Espíritos é circunscrita como nossos seres corpóreos, ou seja, como nós estamos encarnados. Gente, até ele fala, vou até adiantar um pouquinho as outras perguntas, que é mais ou menos igual. Ele pergunta se o espírito ele vê as coisas no mundo espiritual, as coisas materiais, como nós vemos da mesma forma, se ouve da mesma forma. O que acontece? O espírito, ele não tem olhos, ele não tem ouvidos. No nosso caso, quando nós estamos aqui, existe uma adaptação do espírito para utilizar essa ferramenta que nós usamos. É como um automóvel, Você tem que utilizar o volante para virar, você tem que usar o espelho retrovisor, não é isso? A gente se adapta àquela máquina chamada carro. É a mesma coisa, nós nos adaptamos a essa máquina chamada corpo físico. Então, o que acontece? Para que a gente possa enxergar, é necessário que exista as energias de luz,
né, que nada mais são que ondas materiais, que ela bate em algum lugar e vai refletir, e a gente vai enxergar o que dá. O reflexo da luz que bate. Não sei se os senhores sabiam disso. Se nós apagarmos a luz aqui, nós não vamos enxergar nada. Precisamos acender a luz. Então sempre é dessa forma. O que na verdade nós vamos é o reflexo da luz que bate e que volta. Por que nós vamos essa parede azul? Porque a luz bate aqui, ela modifica, né, no seu reflexo, se torna azul, a gente vê azul, vê branco e assim por diante. Então, o que nós vemos são reflexos, então é a luz. Como o espírito não tem olhos e não precisa, ele não precisa de luminosidade. Então, quando a gente for para o mundo de lá, nós vamos enxergar normalmente, não precisa de luz. A gente pode até entrar na casa dos nossos filhos para ver, a gente não vai tropeçar. Por quê? A gente vai ver perfeito. Tá? É a mesma coisa com relação ao som. O som, se não existir, por exemplo, o ar, né, que é o que? A gente bate aqui, são ondas de moléculas batendo, que vai atingir o nosso tímpano, que vai tal, a gente ouve. Espírito não tem tímpano. Lá no espaço, quando a gente sai da atmosfera, alguém pode gritar no nosso ouvido que nós não vamos ouvir. Por quê? Lá não existe ar. Tá? Porém, o espírito não depende disso, ele vai sempre ouvir. Então, uma pergunta que eu achei bastante interessante. Os espíritos, ele curte as nossas músicas? Anitta, Pablo... Depende do espírito. Logicamente que nós também tem, mas são músicas celestiais, né? Que a gente não consegue ouvir. Então, até a gente aprende, né? E na verdade, até interessante assim, há cerca de 80 anos atrás, quase, que quando, né, começou a ter aquela série lá do Brasil, ele trazia algumas informações e que o Chico acabou sendo motivo de gozação, de pilhério. Quando ele falava do Airbus, né, que era um ônibus viajando, não sei o que, os caras, pô, imagina, o que é isso? Né? Quando tinha um aparelho que aparecia lá, né, as imagens. Então, quando a gente percebe, na verdade, não é lá ele copiando aqui, nós copiamos o que existe lá. Então, o espírito que encarna traz lá no seu subconsciente e a gente acaba copiando de uma outra forma, nós sempre copiamos aqui. Então, na realidade, existe sim. Tá? A gente, quando vai para lá, a gente vai aprimorar os nossos sentidos, os nossos gostos. Então, a gente vai gostar de arte, vai gostar de música e vai normalmente como nós gostamos. Seria mais ou menos isso, tá? O que ele vai perguntar? O espírito, ele sofre, ele sente dor, tá? O espírito sente dor. Então nós saímos daqui, uma pessoa saiu daqui com uma doença, sentia muita dor, uma pessoa revoltada, ele vai para o mundo espiritual e ali ele vai sentir dor. Ele vai levar aquela doença do espírito. Mas não depende do grau assim, de entendimento, de evolução do espírito? Pode pegar dupla. Sim. Aí, o espírito, gente, agora eu vou até entrar um pouquinho, até na próxima coisa também que eu acho muito importante, tá? Vamos falar da nossa formação. Espírito tem olho? Tem coração? Espírito é uma coisa que a gente não consegue explicar também, tá? Tanto que a gente aprende que existe no universo somente 3 princípios, ou 3 coisas, tá? Primeiro, Deus, não dá nem para falar, né? Espírito, que é a nossa essência, não é matéria, não é luz, que a gente ainda não consegue explicar, é a nossa mente. A gente não pega a mente, a gente não vê a mente, mas ela está ali, tá? E terceiro, o resto, fora Deus, fora Espírito, tudo é matéria. Tudo é matéria. Tá? Até essa luz que está chegando, que eu falei aqui, ela é matéria. Tudo é matéria. Tá? Então, Deus e Espírito é realmente algo que não tem explicação. Tá? É algo impalpável, imaterial. São as únicas 2 coisas. Não vamos falar de Deus, vamos falar de Espírito, é imaterial. Então, o Espírito, ele precisa o quê? Para poder manusear a matéria, e todos nós vamos, porque a matéria está em todo lugar, inclusive a formação, tá?
É como nós precisamos, tá? Para fazer qualquer serviço para ação pesada, a gente precisa de uma ferramenta. Então, na verdade, o corpo é uma ferramenta do espírito. Só como que ele se liga com o corpo? Através de um corpo espiritual que nós chamamos de perispírito. O senhor já ouviu falar, né? Que é aquilo que reveste. Quantas vezes, né, tem um médium de vivência, fala, olha, entrou aqui um espírito, está nos dizendo isso. O que ele está vendo? Ele está vendo o perispírito. É o corpo espiritual. Nós chamamos de perispírito. Isso nós vamos encontrar onde? Lá no Novo Testamento, Paulo de Tarso, ele sempre falava do corpo espiritual. Tá? Então o espírito ele precisa se revestir. O que está ligado ao corpo é o perispírito. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, está quente, quem vai sentir calor, frio, dor é o corpo. O espírito ele vai ter a sensação. Como que funciona? O corpo avisa o perispírito. Aqui você pôs a mão no lugar quente. O perispírito é como se fossem fios que ligam a mente do espírito. O espírito recebe aquela informação. O espírito não tira a mão, que passa pelo perispírito e o corpo tira. É sempre um processo mental. Sempre. Tudo que nós fazemos é a mente. Então, a dor que ele sente é mental, não é física. O espírito não sente dor. Ele tem a sensação da matéria. O perispírito sente... O perispírito ele só transmite. Sente e transmite. Transmite, só. O que acontece? A gente acaba criando sensações. Quer ver um exemplo? Achei até interessante, aconteceu comigo, acho que aconteceu com vocês. Tratamento de dente. Que a dentista fica mexendo, ela está mexendo. Você abre o olho, ela já parou de mexer, mas a sensação continua. Tá? É por isso que às vezes a gente, aqui o senhor falou uma coisa, tá? Quanto mais a gente se apega à matéria, a essa vida material, aos bens materiais, o nosso perispírito ele é mais denso, mais grosso. Como que a gente pode entender isso? Os próprios André Luiz, quando ele veio fazer a primeira passeio, né? O primeiro andar dele, quando ele já estava lá no nosso lar, ele veio aqui num umbral que está bem carregado. Quando eles passaram e foram entrando, falaram, gente, agora a gente precisa modificar o nosso visual, porque senão aqueles espíritos que estão lá, na lama, chafurdado, naquela região tão trevosa, é como se a gente fosse uma lanterna, uma luz. Então, eu falo, a gente precisa chegar no nível deles para que a gente nos mire, possa estar com eles. E essa foi uma sensação muito difícil que eles passaram, porque eles tiveram que ficar parando e assimilando matéria, tanto que eles começam a passar mal. É como se a gente estivesse puxando de comida alguma coisa, começou a ficar pesado. Para quê? Para que eles ficassem no mesmo nível, parecendo com aqueles que eram os habitantes lá daquele lugar. Tá? Então, muitas vezes nós já estamos naquela situação de ter um perispírito pesado pelos nossos pensamentos, pelos apegos. Então, quanto mais nós somos apegados, mais nosso espírito é grosseiro. Exatamente. Que livro é esse? Olha, eu vou tentar, é da coleção do André Luiz, eu leio muito, então eu vou pegando pedaços, né? Se vocês puderem pegar o André Luiz vagarosamente, ler o primeiro, o segundo, o terceiro, gente, é uma faculdade, é uma enciclopédia. Tá? Nessa mesma lógica que você está falando, a relação que eu fiz é a mesma coisa ver a Deus, né? Seria impossível para ele condensar uma energia inimaginável para que nós pudéssemos enxergá-lo. Exatamente. Né? Mesma coisa o Cristo, provavelmente ele, né, acho que alguns livros espíritas falam do processo de trabalhoso de condensar, né, essa energia, essa luz para que coubesse no corpo, né, falam que inclusive foram milênios, né, para que ele pudesse realmente encaixar no corpo físico. Exato. É o mesmo processo que você está descrevendo aí dos mensageiros que ali na sua pequenez ainda tiveram que se reduzir. Você imagina um espírito que já está Da envergadura do Cristo. E você vê o amor que ele tem pela gente e vem exemplificar. A pessoa fica fica no mesmo difícil deve ter nível. sido para Cristo voltar à carne, voltar à matéria. Mas o amor supera tudo, né? Então, o que acontece? Então, as dores,
é no corpo físico e a sensação é no espírito. Tá? Às vezes, muitas coisas acontecem que mente. No livro A Vida Continua, do André Luiz, ele conta aquela história, né, daquela mocinha que morre lá, ela com câncer, ela vem a falecer. Né? Era uma boa pessoa, um espírito já mais evoluído, não conhecedor, mas evoluído. Quando ela desencarna, ela não percebe que foi uma cirurgia. E ela, vamos dizer, não chegou a passar pelo umbral, ela ficou perto do umbral em um hospital. Então, quando ela acordou, ela se sentiu, ela não sentiu que estava morta, sentiu viva. Então, é uma pergunta: como que ela não percebeu que estava morta se ela não tinha um corpo? Sensação da vida, né? Da matéria. Você vê que interessante? O que acontece? Olha só, gente. O espírito, ele não tem ligação com o corpo físico. Ele tem ligação com o perispírito. Então, ele nunca está ligado direto no corpo físico. Sempre está ligado no perispírito. Quando ele perdeu o corpo físico, ele continuou ligado no perispírito. Então, para ela, é como se ela tivesse... Mas então, quando você desencarna, você continua ligado no perispírito? É isso? O perispírito é junto, ele faz parte. Isso explica por que em alguns episódios que eu já vi de incorporação, o médium, quando o espírito se aproxima, ele sente frio, diz que está sentindo dor. Quando o espírito fala alguma coisa, por conta disso, porque ele ainda está com o perispírito ali, com aquela... Deixa eu explicar bem assim. O perispírito, ele não é uma massa, tá? É como, vamos imaginar uma cebola. A gente vai tirando várias camadas, tá? O perispírito também, ele é formado de várias camadas, tá? Então, quando a gente desencarna, a gente leva uma parte do perispírito, tá? Uma outra parte fica com o corpo, que é a parte mais material, que é o ectoplasma. É um nome meio complicado. Quando existe um trabalho de materialização, e hoje é um pouco raro, né? Até o trabalho de materialização, uns anos atrás era bem comum. Não sei se você já viu fotos, né? O filme que solta aquela espécie de um algodão, uma coisa que vai saindo do nariz, dos orifícios, tá? Aquele é o ectoplasma. É a parte mais material que tem do perispírito. Tanto que eu não sei se vocês sabem, né? Houve estudo científico, né? Os cientistas têm que duvidar e é bom, né? Que provam, né? Então, assim, de chegar a colocar o médium numa balança, tá? Aí quando ele perde, né? Ele doa o ectoplasma, ele perde peso, porque aquilo faz parte do corpo dele. E quando ele recebe de volta que acabou o trabalho, tem que voltar para ele, tá? Porque faz parte da energia vital do corpo dele, o peso volta de novo, tá? É uma experiência científica, tá? Então, o que acontece? Quando existe, por exemplo, que hoje a gente chama de incorporação, mas seria a mediunidade ostensiva, tá? Ela é de perispírito a perispírito. Tá? O espírito não entra no nosso corpo. Por quê? O dono do nosso corpo, do nosso perispírito, somos nós. Ninguém vai tomar o nosso perispírito no nosso corpo. Então, aquilo que a gente vê às vezes em filme, né, que o espírito entra no corpo e volta para fora, isso não existe, tá? Porque nós somos ligados célula a célula. Quem formou o nosso corpo físico, formou o nosso espírito com o nosso perispírito, tá? Quando existe a incorporação, vamos chamar assim, é de perispírito a perispírito. É como se ligassem fiozinhos do perispírito, do espírito comunicante e do médium, tá? Então, de uma certa forma, quando você liga, você vai ter as sensações do espírito. Então, às vezes, você vai dar passividade com um espírito que está sofrendo, por exemplo, morreu queimado. Tá? Ele não vai sentir, o espírito não sente calor, não sente frio, mas mentalmente ele está naquela sensação que ele guardou do dia da morte, queimado. Tá? Quando ele se aproxima do médium, não é que o médium vai sentir a queimadura, mas vai ter aquela sensação do que ele está sentindo. Então, às vezes, ele sente frio, né? Sente calor, sente medo, raiva. Por quê? É aquela sensação porque existe essa aproximação de... como se fossem fios, né? Fosse uma penetração de um para o outro. Tá? Por isso que tem essa sensação. Tá? Vamos perguntar? Então,
Quando a gente desencarna, tá? Então, está falando dessa moça, ela chegou lá, ela achou que ela estava em um hospital diferente, não entendia. Ah, cadê meu pai? Cadê meu marido? Meu pai não tem, o pessoal enrolando. Se falar que ela morreu, podia ter um infarto, né? Morrer de não assustar, aí morre 2 vezes. Então, lógico, pouco a pouco. Aí teve uma hora que aí ela viu, ela foi ficando um pouco nervosa, né? Que não tinha uma explicação. Aí ela se lembrou que ela estava no hospital, da cirurgia, das dores, do câncer. Aí ela começou a sentir mal. E começou tanto que precisava correr através de passe. E aí o espírito que estava lá acompanhando falou, olha, evita de pensar na sua doença. Porque cada vez que você pensar, você vai trazer aquela lembrança, sensação no teu espírito como se você tivesse voltado. Mente é pior. Por isso que diz que as obras do Zé Luiz, né, fala que o pensamento é energia criadora, inclusive do lado de lá. Sim. Não, o tempo todo. Aqui, né? Nós somos criadores. A gente não tem ainda a noção do poder do nosso pensamento. Se a gente soubesse tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos, é através do pensamento. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em matéria, o que é matéria? Tá? Nós chamamos de fluido cósmico universal. Você já ouviu falar isso? Fluido cósmico FCU, né, que a gente chama. O que é o fluido cósmico? É a menor partícula de matéria que existe, que é divina, que é criada por Deus, que a gente não vê. Até alguns anos atrás, dizia a ciência que no espaço existia um vácuo, não tinha nada. Hoje ele fala não, todo espaço ele é, vamos dizer, preenchido por uma energia. Eu falei, 150, 200, 160 anos atrás, Kardec já tinha falado isso. Né? Eles chamam de energia escura, né? Exatamente. O que a gente chama de fluido cósmico universal. O que é a matéria? É a junção desse fluido, ele vai se, vamos dizer assim, uma formação, a gente vai juntando, e vai formando, condensando e vai formando a matéria. Tá? E o que forma essa matéria? O que dá, vamos dizer, que dá qualidade para ela? Quem que forma? São pensamentos. Tá? Como nós formamos, por exemplo, o nosso perispírito. O umbral. Né? O umbral não tem aquele monte de lama, tem aquelas coisas tristes. Mas quem foi que formou? Formado pelo pensamento dos espíritos. Inclusive, dizem os espíritos, quando eles vão chegando, né? Por exemplo, São Paulo, é uma cidade muito grande, todos nós pensando, e a gente só pensa coisa boa, né? Fala, nossa, que maravilha, como Deus é bom, né? A gente não pensa mal de ninguém, se alguém xinga a gente não liga, não é assim? No trânsito, então, a gente não fala nada, né? Assim é a nossa vida? Não é, né? A gente é o tempo todo nervoso, chateado. Em cada momento que nós pensamos, a gente está liberando o quê? Energia. Tá? E essa energia, ela plasma, né? Alguém falou aqui. Tem forma. Tem forma de pensamento. Exato. Você muda o fluido cósmico universal. É como a água, por exemplo, né? A água é pura, ela não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor. Mas você pode pôr cheiro nela, você pode pôr cor e pode pôr sabor. O fluido cósmico universal é a mesma coisa. O nosso pensamento, o que ele faz? Ele dá propriedade para o fluido cósmico universal. Tá? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, vocês já chegaram a um lugar, você chega e dá aquela sensação pesada. Por quê? Ali ficou carregado de fluido e eles impregnam até as paredes. É aquele lugar que você sente. Aqui, quando a gente entra aqui, qual que é a sensação? De bem-estar, de leveza. Por quê? Porque os espíritos preparam, né? Sabe que a gente está aqui com o propósito, vocês estão nos abençoando, estão nos dando paz. Então aqui, eles mudaram. É o mesmo fluido ruim que eles simplesmente mudaram. É o mesmo fluido, só que eles mudam a propriedade. Então a gente pode dizer que, pensando no coletivo, o planeta tem uma coisa que orbita, que é fruto dos nossos pensamentos. Joana de Ângeles chama, né? Uma nuvem de pensamentos que fica em volta. Vocês querem ver aqui? É uma egrégora ou isso é outra coisa? Hã? Chamamos de egrégora ou é outra coisa?
Alguns chamam de egrégora, dão nome, mas na verdade, o que acontece? A gente vai com os pensamentos negativos, eles vão ficando aqui. Tá? Deus é tão bom que Ele deu um poder aos raios solares que quando ele sai, eles queimam grande parte, né? Porque senão a gente estava no sufoco. A gente cria essa nuvem de pensamentos, tá? Essa nuvem negativa. Eu andei falar muito disso, né? O que acontece? Elas interferem na gente. É como, por exemplo, se eu soltar um perfume forte aqui, daqui a pouco todos nós vamos sentir. A energia dessas nuvens que nós criamos de pensamentos, ela também interfere até nos nossos pensamentos. Um exemplo, a gente vai fazer um protesto numa rua, vamos lá, né, fazer um protesto, o pessoal está parando na rua ali, vamos conversar. Se a gente começa a ficar nervoso, outro fica nervoso, um começa, daqui a pouco vai ter uma nuvem, interfere. O senhor não ia brigar, mas aquela nuvem já vai mexendo, é a interferência que não tem. Então, se a gente vê o poder do pensamento que nós temos aqui, tá? Inclusive o nosso corpo, o que é que provoca as doenças que nós trazemos? A mente, o pensamento, tá? O remorso. O remorso encaixa que a gente coloca dentro do nosso espírito. Quando a gente vai encarnar, que a gente vai fazer a formação do corpo, não sei se vocês já chegaram a ver, a formação, né, que é o primeiro, o ovo, né, que é lá, divide em duas, ali já está ligado já, tá? O perispírito com a matéria, já vai ligando. Cada parte que vai estar ligando e vai se formando. E aí a gente traz, né, um projeto de como vai ser o nosso corpo físico. E ver que a gente fala, muitos falam, mas essa história que nós passamos pelo mundo animal, será que é verdade? Olha, se a gente pegar, tem um vídeo bem antigo lá, a gente até fez um estudo científico que deu. Se a gente pegar, por exemplo, um feto, um ser humano, um feto de um porco, suíno, até determinado tempo, você não sabe distinguir o que é o humano e o que é aquilo. Então a gente vê que existe o mesmo princípio. Aí depois que vai se desenvolver. E vê a beleza, né? Um ovo, uma célula. Como que ele sabe o que vai formar uma ilha, vai formar uma ilha, vai formar? E às vezes a gente se queixa, por que eu nasci com uma deficiência? Por que eu nasci com um problema físico? É justamente o nosso passado. São as nossas ações que a gente vem previndo. Só para não dar muita continuidade, mas é mais ou menos isso, né? O que a gente vai ser lá é o que nós somos aqui. Fala, poxa, mas o espírito não sente frio, não sente dor. O espírito não. Porém, nós vamos sentir pela sensação e pelo apego que nós temos nas coisas materiais. Tem espírito que desencarna que ele não consegue sair do planeta Terra. De tão pesado que ele é, tem peso aquele espírito, aquele matéria. Tá? Então, uma das coisas, né, que até está aqui, que a gente ensina, que a gente precisa. Não, às vezes a gente fala assim, desapegar da matéria. Gente, ninguém pede para desapegar totalmente da matéria. Tá? Porque a matéria também é criação divina. É necessário, né? Deus não pediu para ninguém ser infeliz aqui. Deus não pediu para ninguém sofrer. O que Ele pediu é para a gente usar o bom senso, usar o equilíbrio. Tá? Eu posso comprar um carro novo? Legal, compra um carro novo. Se você comprou de uma forma honesta, trabalhando, legal. O que não pode haver é aquele exagero, aquele apego exagerado nas coisas materiais. Devemos sim ser felizes com coisas materiais, mas a gente não pode esquecer também de cuidar da parte do espiritual. Né? Uma coisa bastante interessante, né? Só para encerrar, que eu gostaria só da gente levar isso em consideração, a gente fala o seguinte, nós trazemos nosso karma, né? Fala, nossa, a minha carga é tão pesada, né? Que cruz pesada que a gente carrega. Deus não dá cruz para ninguém, Deus não castiga ninguém. O que nós trazemos são justamente o bem que nós fizemos e os fluidos do mal que nós procedemos. Quando a gente faz o bem, você ajuda alguém, compra amigo, consola alguém que precisa, uma palavra amiga, aquela energia de troca que vem, aquilo você guardou aqui para carregar. Essa energia que vai nos ajudar na hora que a gente precisa de pedir um conselho, uma oração. Tá? Mas aquele
aquele mal que nós fizemos, as pessoas que nós magoamos, as pessoas que nós traímos, vem também uma energia. Que energia que é? Negativo. É o mesmo fluido, olha só que interessante, só que ele vem com energia. Nós também carregamos aquilo. Então, por isso que a gente fala, a nossa carga é pesada, porque todo o nosso passado a gente vai trazer dentro de nós. Ela que vai influenciar nossas decisões. Ela que vai ver as dores que nós temos, as forças que nós temos. Aí chega aquela hora que a consciência chega e fala, basta, eu não aguento mais essa carga. Eu preciso me livrar dela. E como que a gente se livra dela? Fazendo a reforma íntima, né? Não só a reforma íntima, né? Porque a reforma íntima é legal. A partir de hoje, né? Aliás, tem alguns lugares que é assim, né? A pessoa põe a mão lá e vira santo. Né? Não é isso? A gente sabe que não é bem assim. Existe o resgate. E não só resgatar através da dor, mas a gente refazer o que nós fizemos. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, hoje a gente vive um grande mal na sociedade, infelizmente, é a bebida e a droga. É uma indústria enorme. Eu faço um trabalho junto à Fundação Casa desesperador, esses últimos principalmente essa nova droga, a tal da nova, é desesperador. Alguém está vendendo para eles, alguém está incentivando eles a usar, alguém está, isso é uma venda, é um comércio. Esse espírito encarnado que está fazendo isso, um dia vai bater no remorso, arrependimento. Eu não aguento essa carga. Aí basta eu falar, a partir de hoje você é legal? Aí você olha para trás, você vê aquelas mesmas crianças, aqueles mesmos espíritos que você desanimou. Causou, né? O que a gente faz? Vamos tentar socorrer. É onde, às vezes, gente, a gente traz aquela família difícil. Às vezes, onde a gente tem lá um filho que é usuário de droga, tá? Um filho que deve. É o resgate, né? E não é resgatar aquele espírito para trazer para o caminho. Então, assim, por isso que a gente fala, você acha que nós estamos propensos à capacidade de ver Deus? Então, o que ele pede é justamente isso, que a gente vai se livrando dessa carga através do livre-arbítrio, utilizando de boa forma. Gente, bateu o horário. Falei para você que eu falo para caramba, não é palestrante não. Aliás, você errou meu nome, tá? Sou lá não calado, é colado. Era para ser calado. Não tem jeito. Gente, eu desculpa assim, atendi direito, acho que eu fugi um pouquinho do script, tá? Bom, mas agradeço a vocês, muito bom, aprendi com vocês, tá? E que Deus ilumine vocês e que no dia de hoje a gente possa realmente entrar em sintonia com Deus. Lembra que nossa oração chega até Ele de uma forma ou de outra, tá? E é justamente nessa sintonia que a gente consegue receber desses espíritos, essa vibração boa, essas energias boas. Que Deus permite que cada um de vocês saia aqui sobrecarregados de energias de paz, luz e de amor. Tá? E que a gente tenha o nosso caminho bastante iluminado. Muito obrigado, gente, por terem aguentado. Não parece, mas vocês resgataram 50 minutos ali do início. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês, viu? Agora a gente vai seguir a terceira parte, não sei se eu tenho tempo, mas fica à vontade, né? A gente vai começar às 9, né? Vai até às 10. Eu não vou precisar ir, porque eu tenho Sim, fica à vontade. umas obrigações lá em casa. Fica à vontade. Tá bom?